Meus amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pelo privilégio que Ele está nos concedendo de mais uma noite nós podermos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Eu quero convidar a você, nesse momento, para uma leitura que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10 e nos versículos 14 até o versículo 42. Mateus capítulo 10, versículos 14 ao 42. É uma leitura um tanto quanto extensa, mas ela é necessária por causa do seu contexto, tá bom? Então ouça. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos também dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E se o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o pai contra o homem contra seu pai,
e a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Meus amados, aqui está uma leitura um pouco extensa, mas é necessária para a nossa meditação. Jesus, ele chama os 12 discípulos e os envia para repreender os demônios, curar os enfermos, enfim, para anunciarem o Evangelho. E antes que eles saíssem, Jesus dá a eles algumas orientações sobre o que fazer, como fazer e o que eles enfrentariam. E Jesus, por causa do poder das suas palavras, ele faz algumas predições que vão além dos dias apostólicos. Ele vai fazer predições que entram nos dias da grande tribulação. Então é muito importante para nós nessa noite meditar um pouquinho e nós vamos encontrar aí 6 coisas importantes, ou 6 pontos importantes para meditarmos a respeito de servir a Jesus, a respeito de ser testemunha de Jesus, a respeito de anunciar as palavras de Jesus. Então, eu quero que você me acompanhe agora, quando nós vamos iniciar a partir do verso número 14 e iremos até o 42 para aprendermos sobre esses 6 pontos importantes nesta noite. Mas antes eu gostaria de perguntar a respeito do som, se eu estou sendo audível aí para você, se você está me ouvindo bem, você pode confirmar para mim? Se você puder me ajudar aí, eu agradeço. É importante para mim saber do som, se o som está bom. Nós estamos na presença do Senhor. Muito bem, eu estou recebendo já informações que o som está ótimo, graças a Deus. Meus amados, a primeira coisa que nós podemos meditar nesse texto é a rejeição ao Evangelho e as suas consequências. Olha o verso 14 e 15. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Observe, se ninguém vos receber ou escutar as vossas palavras. Meus amados, aqui está a possibilidade clara
da rejeição ao Evangelho. Nem sempre as pessoas aceitarão a verdade da Bíblia. Nem sempre as pessoas irão crer na mensagem do Evangelho. Paulo, a respeito disto, ele afirma que a fé não é de todos. Quer dizer, há pessoas que não crerão. E no caso deles, eles poderiam ser rejeitados pelos seus ouvintes. E quando isso acontecesse, eles deveriam, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Numa linguagem figurada, como que dizendo que aquela cidade não merecia, não merecia nada de Deus, porque rejeitaram a palavra de Deus. Eles não poderiam trazer daquela cidade nem mesmo o pó daquela cidade, porque era uma cidade incrédula, uma cidade dura de coração. E ele diz assim: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Observe a seriedade da rejeição ao Evangelho. Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor no dia do juízo final do que aquele que deliberadamente rejeitou a palavra de Deus. Então, meu amado, continue pregando o Evangelho, mas esteja preparado e não fique surpreso se alguém não aceitar as tuas palavras, se alguém rejeitar a tua mensagem. Segunda coisa importante aqui é a prudência e a simplicidade necessária para nós que levamos a palavra. Olha, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha que impressionante. Olha só. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. Jesus mostrava aqui claramente o cuidado que devemos ter ao levar a palavra a este mundo pecador. Por quê? Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Qual é a intenção do lobo em relação à ovelha? Devorar a ovelha. Qual é a intenção de um mundo pecaminoso em relação aos pregadores da verdade de Deus? Devorá-los, persegui-los, humilhá-los, envergonhá-los. Então, nós não podemos ser imprudentes e ir despreparados. Nós devemos estar pronto, sabendo que seremos rejeitados, atacados e haverá uma tentativa de envergonhamento em relação a nós, tá? Então, sede prudentes como serpentes e simples como as pombas. A serpente, por exemplo, ela sabe que o ser humano, vendo uma serpente, ele quer logo matar. Então ela não fica à vista de todos. A serpente é um animal muito raro de ser visto. É a prudência. Ela não se mostra justamente para não ser vítima de alguém, tá? E a pomba é simples. Os pombos descem a comer as migalhas que as pessoas jogam
no centro da cidade, por exemplo. Então é muita simplicidade. Então nós não podemos ser imprudentes e nem simples. Então nós devemos ser prudentes como a serpente e simples como as pombas, no sentido de não ter a maldade no nosso coração. Não podemos agir de uma maneira maligna, desejar o mal de ninguém, mas não podemos pensar que todos nos amam, porque não é verdade. Por exemplo, quando famosos, quando expoentes do Evangelho são convidados para esses programas polêmicos da televisão, o alvo é mesmo envergonhá-los. Não vá pensando que eles estão interessados na palavra de Deus, que querem enaltecer o Evangelho. Eles não querem. Pela vida deles, a gente percebe que não querem. Então, qual é o interesse de levar um crente, de levar um pastor, de levar alguém lá de um mundo gospel? É claro que é envergonhar. Eles querem audiência. Quem for imprudente, quem for simplão, que vá, passe vergonha, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso ele diz, acautelai-vos, porém, quer dizer, diante desse conselho de Jesus, diante da prudência que devemos ter, nós devemos acautelar-nos. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque ele vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E serão conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. Então, nós temos que tomar cuidado, porque dias virão que nós seremos chamados a depor. Os pregadores do Evangelho devem estar preparados, porque os mesmos homens que nos aplaudem, que querem o nosso voto, poderão reivindicar um interrogatório, né, diante deles. Isso Jesus falou, ele disse, olha, tomem cuidado dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, os discípulos não poderiam pensar que eles iriam pregar o Evangelho e seriam aplaudidos, ovacionados e afamados. Pelo contrário, eles seriam perseguidos, levados diante de reis e seriam muitas vezes açoitados. Tá certo? Veja agora aí no ponto número 3, o suporte sobrenatural de Deus. O terceiro ponto importante aqui é o suporte sobrenatural de Deus aos que levam a palavra do Senhor. Olha o verso 19 e 20. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Amados, aqui está o suporte divino na evangelização. É o poder do Espírito Santo. Então, aqueles homens, eles não precisariam se preocupar sobre o que falar, porque na mesma hora o Espírito Santo os ensinaria o que dizer. É claro que aqui não está falando de uma pregação, porque há necessidade de um estudo prévio, de um esboço, mas aqui é diante de um questionamento das autoridades. Eles não deveriam ter medo e nem ficar decorando palavras de agrado humano. Não precisaria, porque no mesmo momento o Espírito Santo falaria através deles. Ele até diz assim, o Espírito de vosso Pai é o que fala em vós. Foi o poder manifestado na vida do apóstolo Pedro e do apóstolo João, quando disseram, vocês devem parar de falar no nome de Jesus. Pedro disse assim, raciocine entre vocês, se é lícito
obedecer a vós ou obedecer a Deus? Se é correto obedecer aos homens ou obedecer à palavra de Deus. Então eles conferenciavam entre si e chegaram à conclusão de que a ousadia deles era fruto da presença do Espírito Santo na vida deles. Eles eram cheios do Espírito Santo. Então, meu amado, o Espírito Santo, ele dá autoridade, ele dá suporte, ele dá poder à pregação do Evangelho. O que vai trabalhar na vida do ser humano é a palavra falada no poder do Espírito Santo. Nós não temos condições de manipular resultados da evangelização. O resultado virá pela obra, pelo poder do Espírito Santo. De nada vale traçarmos projetos e expectativas de milhões de almas, porque Deus tem o seu número, Deus é que sabe de todas as coisas. Então, o ensinamento aqui ele é tremendo, porque na hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Ele diz, vocês vão ser ensinados sobre o que vocês vão falar. E Jesus diz assim, não sois vós quem falará. Está vendo? Meu amado, quando você está evangelizando, confiando no Senhor, quando você está pregando a palavra de Deus, quando você não está defendendo o nome da igreja, nem a você mesmo, não se preocupe, o Espírito do vosso Pai é o que fala em vós. Então Deus, pelo Espírito Santo, falará por ti. Esse é o poder de Deus. Essa é o suporte evangelístico de que tanto precisamos. Hoje nós temos curso teológico, temos homilética, temos tanta coisa que envolve a oratória, o falar bem, etc. Mas o suporte, primeiro, é o poder da palavra de Deus. Paulo disse, quando fui ter convosco ao Coríntios, eu não fui com palavra sublime de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então Jesus disse a eles naquela oportunidade, o Espírito de vosso Pai é o que fala em vós. Então aqui está o quê? O suporte sobrenatural de Deus aos seus pregadores. O quarto ponto importante aqui é a realidade da perseguição e da ajuda divina. Meus amados, a perseguição religiosa, ela é uma realidade, em maior grau ou em menos grau. Ela existe no Brasil de uma maneira mais velada, mas ela existe. E em alguns países existe claramente. Mas o importante é nós sabermos que se a perseguição existe, a ajuda divina também existe e ela acontece. Está aí no verso 21 até o verso número 28. Acompanhe comigo. E o irmão entregará à morte o irmão e o pai ao filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Jesus prevê aqui um período difícil de desmoronamento do relacionamento familiar por causa da incredulidade em relação ao Evangelho. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está vendo? Isso já aconteceu em parte, não é verdade? Nos primeiros irmãos foram perseguidos tremendamente, mas é uma figura dos dias da grande tribulação. Então, aquele que perseverar, aquele que continuar. O que é perseverar? Perseverar é continuar apesar de tudo. Então, aquele que sofrer perseguições e continuar apesar das perseguições e for até o fim, esse será salvo. Então, o ódio, a calúnia,
ela faz parte das investidas do diabo contra o crente. Você deve estar preparado para momentos tão cruciais. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, durante os dias da grande tribulação, que o período será, na realidade, diminuído, porque senão nenhuma carne se salvaria, Jesus estava dizendo para eles ficarem firmes e, sendo perseguido numa cidade, fugir para outra cidade. Por quê? Porque Jesus disse, vocês não vão conseguir fugir, se refugiar em todas as cidades antes que o Filho do Homem venha. Isto mostra mesmo a brevidade da vinda de Jesus em glória durante os dias da grande tribulação. Então, meu amado, observe que é um escape de Deus. Observe como Jesus, ele vai deixar bem claro aqui que a perseguição, ela é uma realidade para o mestre e para o discípulo. Veja, não é o discípulo maior do que o mestre, nem é o mestre mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo, digo em trevas. Ou o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não os temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ouviram? Então veja aqui a realidade, né, da perseguição e ajuda divina. Então devemos perseverar. Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos e nós também estamos sujeitos à perseguição. Então, ao invés de recuar com medo, nós precisamos anunciar sobre os telhados. A ideia é figurada, é não esconder a palavra, é pregá-la aos quatro cantos da terra. É fazer uso dos meios sociais, pregar por todos os meios, porque Jesus precisa ser ouvido nesses últimos dias, não é? Então, é importante nós sabermos que a perseguição e a ajuda divina também é uma realidade. Observe também o valor do discipulado e da fidelidade divina. Olha o verso 29 ao 33. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça são todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ouviu que interessante? Então Jesus, ele está dizendo aqui para não temer. A perseguição é uma realidade. E para encorajar mais aqueles amados irmãos, ele diz assim que, olha, não se vende 2 passarinhos por um ceitil. Ceitil equivale a alguns centavos hoje, nada mais do que isso, né? Ele diz, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai.
e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ele estava dizendo, olha, o passarinho, o pardal, não se vende ele por centavos? Não desvalorizam ele? Veja, ele não tem nem valor de venda. Todavia, olha para eles. Nenhum deles cai do céu por terra sem a vontade de nosso Pai. Entenderam? E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ele estava dizendo, olha, vocês têm valor para Deus, olha, não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Quer dizer, meu amado, se os pássaros, que praticamente são sem valor, Deus cuida, Ele não cuidará de você? É claro que cuidará de você. É isso que Jesus ele está dizendo a eles, que eles não poderiam ter medo de sofrer pelo Evangelho, não deveriam ter medo de represálias por pregar o Evangelho. Por quê? Porque Jesus cuidava deles. Muito mais do que um pássaro, muito mais do que uma folha, você é importante para Deus. E Deus certamente cuidará de você. Então esse ponto, ele é o quinto ponto, o valor do discípulo e a fidelidade divina. Você vale muito e Deus te conhece e Deus é fiel. Todos os cabelos da tua cabeça estão contados. E chegamos no ponto número 6, a seriedade de ser ou não crentes fiéis. Quando chegamos aqui no verso 34, ele diz assim, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Ouviram? Meu amado, eu quero chamar a tua atenção para a seriedade de ser crente. Observe, não cuideis que vim trazer paz à terra. Jesus, ele não veio trazer paz à terra. Não. Ele veio chamar da terra para o arrependimento os homens de boa vontade. Jesus veio chamar os homens de boa vontade para falar-lhes de Cristo e eles terem oportunidade de crer ou não crer. Então, por isso que é muito sério esse negócio maravilhoso de ser crente. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Está vendo que coisa? Observe a promessa de Jesus, que também fala da sua fidelidade. E no 31 ele vai dizer, olha, não temais, pois valeis muito mais, ou valei mais do que muitos passarinhos. O teu passarinho tem valor? Muito bem, você vale muito mais. Deus te valoriza muito mais do que um passarinho. Então Jesus está dizendo, olha, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então a presença de Jesus, ela traça uma linha divisória entre o crente e o não crente. Você deve ter experiência com teu parente não crente, que muitas vezes ele tem pensamentos que divergem do teu pensamento. Eles dizem coisas que é diferente daquilo que você crê. Por quê? Porque eles ainda não conheceram a verdade para se salvarem, mas você já conhece. Então é a hora de falar para eles o senhorio de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. Jesus, ele está no comando. Ele vai continuar e ele vai dizer assim, mas qualquer que me negar diante dos homens,
eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Está vendo? Então, qualquer negação contra a doutrina bíblica da divindade de Jesus, etc., considere como um falso profeta, não tem valor algum, porque Deus ele não vai valorizar esse tipo de comportamento, tá? O sexto ponto e último é a seriedade de ser crente ou não, a seriedade de ser crentes ou não, ou a felicidade de ser ou não crentes fiéis. Meu amado, o importante é você saber que você for fiel, Deus continuará fiel. Olha o verso 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem achar a sua vida por amor de mim, achá-la. Veja que palavra maravilhosa. Quem achar a sua vida, vai perder. Então, quem quiser viver para este mundo, se prender a esse mundo, desfrutar desse mundo, ele vai sentar na cadeira do mundo. Não vai ter nada de Deus realmente. Realmente não vai ter nada de Deus, né? Jesus vai continuar e vai dizer assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. É necessário, meu amado, levar a cruz às costas. Temos um altar, diz a Bíblia. O nosso altar está na presença de Deus. Tá certo? Então a seriedade deve ser um padrão ou não para os crentes fiéis. Entendeu? Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios homens. Tá vendo? Quer dizer, negar a Jesus, negar ao Pai, é muito perigoso, é uma blasfêmia. E Deus não se agrada. Por quê? Porque os homens, a voz do homem tem gosto de barro. Mas Jesus, ele é fiel. Você pode glorificar o nome do Senhor? Ele vai em frente, ele vai dizer assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder por amor de mim, e quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem profetiza um lugar na qualidade de profeta, receberá receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, meu amado, observe a seriedade de sermos ou não crentes fiéis. Se formos, aqui está, seremos abençoados. Deus nos ajudará, Deus nos fortalecerá e nós teremos galardão digno de um justo. Qualquer que tiver dado um só copo de água fria, um desses pequenos, em nome de Cristo, de Jesus, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, meu amado, é uma promessa de Deus. Se formos fiéis, Ele vem para nos socorrer. Então, meu amado, a rejeição do Evangelho e as suas consequências é o que vimos hoje. Prudência e simplicidade. O suporte sobrenatural de Deus. A perseguição e a ajuda divina. O valor do discípulo e o valor da fidelidade humana. A sinceridade de ser ou não crentes fiéis. Então, meu amado, esta palavra falou ao meu coração nessa tarde. Eu fiquei pensando a seriedade de sermos crentes. Há um corinho antigo que diz assim, que se meu pai não vai, não impeça a mim.
Se minha mãe não vai, não impeça a mim. Enfim, o trecho continua dizendo que eu irei em nome de Jesus, né? Eu irei em nome de Jesus. Então, meu amado, não permita que nada vá impedir a tua confiança em Deus. Deus é fiel. Nós temos aí essa palavra que Deus colocou no nosso coração. Eu quero, na noite desse dia, te agradecer pela tua atenção dispensada, por essa palavra que tem sido tão boa aos nossos corações. E eu quero agora convidar uma de nossas irmãs para um cântico. Depois a gente continua. Você pode, me aguarde aí, não sai daí não. Nós vamos ouvir uma de nós. Você me acompanha aí, estamos na presença do Senhor. Vamos ver se a irmã consegue uma conexão para ouvirmos. A paz do Senhor. Amém, minha irmã. Vou louvar ao Senhor Jesus com um hino bastante conhecido, que todos possam também louvar em casa. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Um fogo arde no meu coração, uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento e vou adorar. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Um fogo arde no meu coração, uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro,
momento me vão adorar, cantando louvores a Deus. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Meus amados, graças a Deus, nós temos ouvido aí o cântico pela nossa irmã Laodiceia. Eu agradeço, viu, a participação da nossa irmã. Amém. Nós estamos encerrando, meus amados. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de que hoje nós meditamos sobre a rejeição do Evangelho e as suas consequências, prudência e simplicidade, o suporte sobrenatural de Deus, a perseguição e ajuda divina, o valor do discípulo e a fidelidade divina e a seriedade de ser ou não crentes fiéis. Eu procurei ser bem sucinto, bem compacto. Guarde essa palavra no teu coração. E agora nós voltaremos domingo pela manhã na nossa escola dominical e depois à noite no nosso culto presencial. Eu agora vou orar por você. Curve a tua cabeça e ore comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado por essa noite, pela presença dos teus filhos. Abençoa estes que estão agora conectados e aqueles que ouvirão ainda depois, porque ficará gravado. Pai querido, abençoa a Laodiceia também, que participou conosco. Enfim, ó Deus, guarda todos os teus filhos nesta hora, dá-nos uma noite na tua presença. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém? Deus te abençoe. Até domingo, se Deus quiser.